A gente passa a estudar agora a imputabilidade aqui no âmbito do direito penal. A imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. São elementos da culpabilidade a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. O que significa imputabilidade? Imputabilidade decorre de imputar, que por sua vez significa atribuir responsabilidade. Por isso, quando a gente fala em imputabilidade, a gente quer, em verdade, falar de hipótese em que pode-se atribuir responsabilidade penal a alguém. Nesse cenário, é imputável aquele que pode ser objeto de uma imputação, de atribuição. É imputável aquele que tem plena capacidade de entender, de compreender a natureza dos fatos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Então, o inimputável, que é aquele que você não pode imputar responsabilidade, o inimputável não é apenas aquele que não compreende o mundo à sua volta, mas também é aquele que, embora compreenda, ele não consegue controlar os seus impulsos, tomar decisões e se autodeterminar com base na realidade dos fatos. A imputabilidade será afastada apenas excepcionalmente. O Código Penal fala em 3 hipóteses de inimputabilidade. 1. Doença mental, lá no artigo 26 do Código Penal. 2. Menoridade, lá no artigo 27 do Código Penal. E 3. Embriaguez fortuita, lá no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. É importante destacar que não excluem a imputabilidade a emoção e a paixão, conforme o artigo 28, inciso 1º do Código Penal. Eu vou explicar agora cada uma das causas de inimputabilidade, começando pela doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Esse tema ele é tratado pelo artigo 26 do Código Penal. Esse dispositivo diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo único esclarece que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Observe que pouco importa o tipo de doença mental. Verifica-se apenas se tal doença ela tem aptidão para, ao tempo da ação ou omissão, tornar o agente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. O direito penal, em relação à doença mental, não adota um critério biológico puro. No Brasil, em relação à doença mental, adota-se o critério biopsicológico. Segundo esse critério, existe a acumulação de critério biológico, que é a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e 2, um critério psicológico, que é durante a ação ou omissão, o agente não conseguia entender o caráter ilícito do fato ou não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Então, existe a acumulação do critério biológico com o critério psicológico. Entram aqui, por exemplo, os maníacos, os psicopatas, os dependentes químicos, etc. A inimputabilidade afasta a culpabilidade e, como consequência, o próprio crime. Em verdade, o inimputável por doença mental ele não vai ser condenado, mas sim absolvido. A doutrina chama essa absolvição de absolvição imprópria. Por que é imprópria? O juiz ele reconhece a inimputabilidade por doença mental e, na sentença ato contínuo, ele absolve e aplica medida de segurança. Por isso, diante de um fato típico praticado por um indivíduo nessas condições, aplica-se medida de segurança e não pena. O que fundamenta a medida de segurança não é a reprovabilidade da conduta, que tem como parâmetro a culpabilidade, mas sim a periculosidade do agente. Muito embora não seja pena, a jurisprudência tem defendido que a medida de segurança é espécie de sanção penal. Com base nisso,
tem-se entendido que impõe-se um limite máximo para sua aplicação. Para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal ela veda, em verdade, as sanções penais, e não apenas as penas, de caráter perpétuo. Então, não pode haver sanções penais de caráter perpétuo. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Para o STF, o limite máximo para cumprir a medida de segurança vai ser o mesmo limite para a aplicação de pena. Por quê? Porque medida de segurança é espécie do gênero sanção penal. Sobre esse tema, dá uma olhada no que diz o artigo 75 do Código Penal. Diz o seguinte: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Em relação à doença mental, existe ainda o tema semi-imputável, também chamado de fronteiriço. Existe aqui, nessa situação, uma perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e por isso existe parcial capacidade de entendimento ou de se determinar conforme esse entendimento. Sobre esse tema, o artigo 26, parágrafo único, esclarece o seguinte: a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Portanto, diante da semi-imputabilidade, aplica-se a pena com redução de 1/3 a 2/3. Existe, portanto, uma causa de diminuição de pena. Por fim, é importante destacar que, segundo o artigo 96 do Código Penal, as medidas de segurança poderão ser 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. E, inciso 2, sujeição a tratamento ambulatorial. O parágrafo único esclarece que, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. A gente passa a estudar agora a menoridade como uma das hipóteses de inimputabilidade. A menoridade ela é um critério biológico. Esse critério biológico é também chamado de critério cronológico ou critério etário. Sobre o tema, observe o que diz o artigo 27 do Código Penal. Diz assim, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Trata-se de uma presunção absoluta. O legislador, nesse particular, ele não se preocupa com a análise de cada caso concreto. Não se avalia, por exemplo, se o menor foi emancipado ou não, se sabia o que estava fazendo ou não, etc. O menor de 18 anos é, de forma objetiva e absoluta, inimputável. Diante da inimputabilidade, que decorre da presunção absoluta, não existe culpa e, como consequência, avaliação de reprovabilidade da conduta do menor. Entretanto, o menor ele pratica fato típico e ilícito, sendo aqui compreendido como que a gente chama de ato infracional. Aliás, o artigo 103 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe o seguinte, olha só, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Assim, a medida socioeducativa é compreendida como uma das possíveis respostas do Estado frente ao ato infracional. O menor nesse cenário, ele não responde por meio de um processo penal, mas sim por meio de um processo com previsão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o Código de Processo Penal aplicado apenas de forma subsidiária. E como é que funciona a embriaguez fortuita, aqui como causa de inimputabilidade? Fala-se aqui em embriaguez completa proveniente de caso fortuito. Tá? Sobre esse tema, dá uma olhada no que diz o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Diz assim, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É evidente que, como se observa, trata-se de uma hipótese específica de embriaguez, não é toda e qualquer embriaguez, tá? Que vai dar resultado a uma espécie de inimputabilidade. A embriaguez ela pode ser compreendida como uma alteração psicomotora do agente por meio de álcool ou substância de efeitos análogos.
Existem 5 tipos de embriaguez. 1. Embriaguez coordenada. 2. Embriaguez voluntária, também chamada de embriaguez dolosa. 3. A embriaguez culposa. 4. A embriaguez fortuita. E 5. A embriaguez patológica. Quando a gente fala em embriaguez, o Código Penal adota a teoria da actio liberi in causa, que significa ação livre na causa. Isso significa que não se analisa a liberdade do sujeito no momento da ação ou omissão, mas sim no momento da ingestão da substância que altera a sua função psicomotora. Em outras palavras, avalia-se sua liberdade no momento da ingestão do álcool ou substância de efeito análogo. Não se avalia a liberdade no momento da conduta que enseja o fato típico. A embriaguez pré-ordenada é aquela realizada intencionalmente para praticar o crime. O agente, então, ele usa uma substância para cometer o crime. A embriaguez pré-ordenada, ela não será hipótese de injeção de pena, conforme a teoria da actio liberi in causa. Aliás, é curioso observar que a embriaguez pré-ordenada, em verdade, ela é causa agravante de pena. Olha só o que diz o artigo 61 do Código Penal. Diz que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. E lá na linha L diz em estado de embriaguez pré-ordenada. Então é uma circunstância que sempre agrava a pena. Em paralelo, na embriaguez voluntária, também chamada de dolosa, tem-se o indivíduo que usa álcool ou substância análoga com o objetivo de embriagar-se, não de praticar o crime. Note que, diferente da embriaguez pré-ordenada, o objetivo é só embriagar-se, tá? Não é praticar o crime. Também, em razão da teoria da actio liberi in causa, não há exclusão da culpabilidade. Aqui, inclusive, o Código Penal expressamente esclarece o seguinte, olha só, artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. A embriaguez culposa, por sua vez, é aquela em que o agente pretende ingerir álcool ou substância análoga, mas ele não tem a intenção de embriagar-se. É o caso, por exemplo, do indivíduo que acredita ser resistente a álcool, mas que com um copo de cerveja fica completamente embriagado. Na embriaguez culposa, o indivíduo não quer embriagar-se ou praticar qualquer crime. Nessa hipótese, também em razão da teoria da actio liberi in causa, o indivíduo ele vai responder pelo crime, pois era livre no momento do uso da substância intencionalmente. Então, ele usou intencionalmente e era livre para escolher se usava ou não. O Código Penal ainda destaca a embriaguez fortuita. Olha só o que diz o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Diz assim, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, o agente ele não opta por ingerir o álcool ou substância de efeitos análogos. Aliás, por isso, não há como sustentar a responsabilização penal desse agente diante da teoria da actio liberi in causa. Não há voluntariedade na ingestão da substância. A liberdade aqui guarda relação com a consciência do que está ingerindo, bem como vontade ou intenção de ingerir. Portanto, o agente, ao ingerir a substância, ele deve, 1, ter consciência daquilo que está ingerindo, e 2, ele precisa ter vontade, ter intenção de ingerir. Na hipótese de não ter consciência ou não ter vontade de ingerir, fala-se em embriaguez fortuita. É preciso, nesse caso, diferenciar a embriaguez fortuita completa da embriaguez fortuita incompleta. Na primeira, na embriaguez fortuita completa, por força da embriaguez, o agente ele não consegue entender o caráter ilícito do fato e não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. É o que ocorre, por exemplo, quando alguém, sem chamar a atenção, coloca a droga na bebida de terceiro. Na hipótese desse terceiro, por exemplo, cometer um acidente de trânsito, afasta-se a culpabilidade em razão da embriaguez fortuita. Isso ocorre porque, nesse exemplo, o indivíduo ele não tem consciência do que ele está de fato ingerindo. Nessa hipótese, existe isenção
de pena, que é o que diz o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, em razão da exclusão da culpabilidade do agente. Contudo, não há exclusão da imputabilidade na hipótese de embriaguez fortuita incompleta. Na embriaguez fortuita incompleta, o agente, no momento da ação ou omissão, tem parcela de consciência. Por isso, existe reprovabilidade da conduta, ou seja, dá para se falar em culpabilidade, mas há causa de diminuição de pena. É o que dispõe o artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. Esse dispositivo, ele diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por fim, a doutrina fala ainda em embriaguez patológica. Trata-se de um vício do álcool ou droga, reconhecida como doença mental, inclusive pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Nesse caso, pode-se excluir a culpabilidade não pela embriaguez, mas sim em razão da doença mental, conforme artigo 26 do Código Penal.